Bem-vindos à nossa terceira aula da formação em análise de dados da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira, onde nós vamos falar sobre os indicadores educacionais, com foco no SAEB e no censo escolar. Bom, tanto o SAEB quanto o censo escolar, eles são, então, promovidos pelo INEP, que é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, que é uma autarquia relacionada ao Ministério da Educação. E a gente vai focar, tanto no SAEB quanto no censo escolar, pois eles produzem os indicadores educacionais mais utilizados nas análises de dados educacionais e porque também, como eles são realizados a nível federal, a gente consegue comparar esses resultados nacionalmente. O censo escolar brasileiro, ele é um levantamento estatístico realizado pelo INEP anualmente. Tá? Ele é a principal ferramenta de coleta de informações sobre a educação básica no Brasil e tem como objetivo fornecer dados detalhados e precisos sobre as escolas, os alunos, os profissionais da educação e a infraestrutura educacional em todo o país. Então, no censo escolar, a gente pode falar que o principal objetivo é compreender a situação educacional do país, das unidades federativas, dos municípios e do Distrito Federal, bem como das escolas, e com isso, então, acompanhar a efetividade das políticas públicas. Os dados, como é que é feita essa coleta? Ela foi informada através de uma plataforma eletrônica, certo? Pelos diretores escolares ou responsáveis de cada escola, fazendo uma colaboração com o INEP e as secretarias estaduais e municipais de educação. Os participantes é toda a educação básica. Então, é uma pesquisa feita de forma censitária para todas as escolas, sejam públicas ou privadas do país. Bom, o que é coletado? Vamos detalhar um pouco aqui. Informações coletadas, os principais tipos de informações coletadas. Primeiro, os dados das escolas. Então, localização e infraestrutura, recursos disponíveis como laboratórios, biblioteca, acesso à internet, banheiro, saneamento básico. Dados dos alunos, então matrículas, idade, sexo, raça, cor, frequência e movimento escolar, onde a gente vai falar bastante, abandono, aprovação e reprovação. Informações também sobre os professores e funcionários, então qual que é a formação desses professores e desses funcionários, a carga horária, o regime de trabalho, a distribuição por disciplina e série, são dados bastante importantes quando você está fazendo uma análise do desempenho dos alunos. E também informações sobre as modalidades de ensino, se a escola possui educação especial, educação no campo, educação indígena, entre outros. Como eu disse, qual que é a metodologia? É uma pesquisa censitária realizada via internet pelo sistema EducaCenso, que eu coloco o link aí para vocês, para quem tiver interesse de conhecer, tá? E a principal utilização desses dados do censo escolar é com o objetivo de fomentar a formulação de políticas públicas, certo? E, obviamente, acompanhar o desenvolvimento dos sistemas de ensino. E um outro ponto muito importante que eu vou falar para vocês na próxima aula, para o cálculo do IDEB. É através do censo escolar que a gente tem a taxa de aprovação, que é um dos componentes do IDEB. Os principais resultados, que advêm do censo escolar. Nós temos os microdados, os indicadores educacionais e a sinopse estatística. A sinopse estatística nada mais é do que um resumo dos principais achados daquele ano que o próprio INEP produz. Os microdados, eles são dados extremamente detalhados, é a maior planilha que o INEP coloca à sua disposição, planilha pesada, difícil até de abrir, demora um pouco, e ela tem informações detalhadas de cada escola, daquelas informações que eu falei anteriormente, como, por exemplo, o endereço da escola, a dependência administrativa, abastecimento de água, se tem esgoto, como é que é a destinação de lixo, as dependências físicas, número de matrícula, total de funcionários e por aí vai. Então, são dados extremamente detalhados sobre cada escola. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os indicadores educacionais. Tá? Os indicadores educacionais, se você acessar o site do INEP, você tem mais de 15 indicadores educacionais, alguns que provêm da realização do censo e outros que provêm, na realidade, do SAEB, tá? Que eu vou falar mais para frente. Aqui eu separei 4 indicadores que eu acho mais interessantes a gente discutir, ter um conhecimento um pouco mais aprofundado, e que são todos advindos da coleta do censo escolar. Então, vou falar da taxa de distorção e idade série, a taxa de rendimento, a adequação da formação docente e complexidade da gestão escolar.
Bom, o que é a taxa de distorcionalidade de série? A distorcionalidade de série ela é uma medida de discrepância da idade do aluno com a série que ele está. Então, sendo mais específico, ela é a proporção de alunos com mais de 2 anos de atraso escolar. Então, se eu estou na quinta série, que a idade esperada é que eu tenha entre 10 e 11 anos, mas eu tenho 12 anos, eu estou em distorcionalidade de série, certo? Ela é um indicador educacional que mede o percentual de alunos que estão em uma série inadequada para a sua idade. E por que isso é importante? Empiricamente é visto que quanto maior as taxas de distorcionalidade de série, maior também as taxas de abandono. Ou seja, o aumento na taxa de distorcionalidade de série pode levar o aluno a abandonar o ensino. Isso tem um alto custo para o país. Aqui nesse gráfico eu estou mostrando uma série temporal, né? Ou seja, ao longo dos anos, essa taxa de distorcionalidade de série no eixo Y, essa porcentagem, ao longo dos anos que foi realizado o censo escolar, começando aqui em 2006 e indo até 2022. Isso para os 3 anos do ensino médio, primeiro ano, segundo ano e terceiro ano. Tá? Então a gente vê que a taxa de distorcionalidade de série nos anos de 2016 e 2017 tinham níveis alarmantes, níveis próximos aí de 40% ou mais de 40% dos alunos estavam em distorcionalidade de série. A gente observa que ao longo dos anos tem uma queda, uma tendência de uma queda, chegando aí próximo de 24%, 22% agora no ano de 2022. Tá? Mas ainda assim são níveis bastante altos e alarmantes, visto que estão relacionados com o abandono escolar. Um outro indicador educacional que eu quero ressaltar para vocês é a da taxa de rendimento. Tá? A taxa de rendimento ela é muito interessante porque ela avalia o desempenho dos alunos em termos de 3 fatores. Aprovação, reprovação e abandono escolar. Então, a aprovação, aquilo que todo mundo sabe, é quando o aluno tem as notas suficientes para passar de uma série para outra. Reprovação é quando o aluno não atinge essas notas, então fica retido no ano que ele estava inicialmente. E abandono escolar é quando o aluno não faz matrícula na escola e não se sabe se ele está continuando esse ensino ou não. Tá? E esse indicador ele é fundamental para entender a eficiência e a qualidade do sistema educacional, tanto que ele era uma das medidas mais utilizadas, inclusive até antes do IDEB. Então ajuda a identificar áreas que necessitam de intervenção e melhoria. Tá? E como eu disse, isso aqui é bastante importante porque a taxa de aprovação é utilizada inclusive para calcular o IDEB, que nós vamos ver na próxima aula. Aqui nessa imagem eu estou mostrando para vocês nas 3 etapas, né, de ensino, os anos iniciais, os anos finais e o ensino médio, as porcentagens de reprovação, abandono e aprovação, certo? Isso para todas as escolas do Brasil do ano de 2022, é um dado extraído do QEDU. Então o que a gente vê, se a gente vê essa coluna de aprovação, é que a gente tem um aumento dos anos iniciais até o ensino médio, sai de 3,5%, chegando até 7,7%. A taxa do abandono, que como eu disse é extremamente preocupante, ela sobe de 0,5% nos anos iniciais, chegando a quase 6% no ensino médio. E a aprovação, a gente observa também uma queda de 96%, chegando até 86% dos alunos no ensino médio. Um outro indicador que eu quero falar para vocês é a adequação da formação docente. Como o próprio nome diz, né, esse indicador ele tenta ver a porcentagem, a proporção de professores de cada escola que tem a formação adequada para a disciplina que ele leciona, certo? O que significa isso? Eles dividem, né, o INEP divide então em 5 grupos, tá? Eu não vou ler todos os grupos aqui com vocês, mas vocês podem olhar essa tabela. Então, o grupo 1, tá, é aquele grupo ideal, onde tem a maior parte dos professores com a formação mais adequada possível. Seria o quê? Os docentes com formação superior de licenciatura, na mesma disciplina que lecionam, ou um bacharelado na mesma disciplina, com curso de complementação pedagógica concluído. Então, seria um professor que teve uma formação em licenciatura em português, ou seja, foi formado para dar aula em português e está dando aula de português. Tá? Se a gente vai para o grupo 3, por exemplo, a gente vê que são docentes com licenciatura em área diferente daquela que ele leciona, ou com bacharelado nas disciplinas de base curricular comum e complementação pedagógica. Então, por exemplo, é um professor formado em matemática, mas que está dando aula de ciências, por exemplo, certo? E, obviamente, que a gente vai descendo os níveis, chegando até o nível 5, né, o grupo 5, são docentes que não possuem curso superior completo, tá?
Então, esse é um levantamento bastante importante para a gente entender como que a formação dos professores pode influenciar no desempenho e no fluxo dos alunos. Por fim, como indicador educacional, eu queria ressaltar a complexidade de gestão da escola, tá? Que é um instrumento bastante interessante que mensura, né, visa medir quão complexo, em termos administrativos e operacionais, é uma escola pública no Brasil. Tá? Para isso, então, o INEP leva em consideração 4 características. Tá? O porte da escola, o número de turnos de funcionamento, a complexidade das etapas ofertadas pela escola e o número de etapas, modalidades oferecidas. Certo? Quanto mais etapas, quanto maior o porte da escola, mais matrículas, mais turnos, é mais complexa a escola, em termos administrativos. Então, a gente também tem a divisão, né, a categorização em diferentes níveis que o INEP descreve, então vai do nível 1 até o nível 6. A gente pode pegar o nível 1 falando que são escolas com porte inferior a 50 matrículas, e a etapa apresentando educação infantil ou anos iniciais é a mais elevada. Se a gente pegar o outro extremo, o nível 6, são escolas com porte superior a 500 matrículas, são 10 vezes maior do que a da escola de nível 1, operando em 3 turnos, com 4 ou mais etapas e apresentando a EJA como etapa mais elevada. Então, são diferentes categorias de níveis de complexidade de gestão da escola. Bom, agora vamos falar sobre o Sistema de Avaliação da Educação Básica, o SAEB. É um sistema de avaliação externa em larga escala, tá? Ele é composto por um conjunto de instrumentos, realizado de 2 em 2 anos, geralmente nos anos ímpares, tá? E tem como objetivo produzir indicadores educacionais para o Brasil, suas regiões e unidades da federação, e, quando possível, para os municípios e as instituições escolares, certo? Outro objetivo, avaliar a qualidade, a equidade e a eficiência da educação praticada no país, em seus diversos níveis governamentais. O terceiro objetivo, subsidiar a elaboração, o monitoramento e aprimoramento de políticas públicas em educação baseada em evidências, com vistas ao desenvolvimento social e econômico do Brasil. Por fim, desenvolver competência técnica e científica na área de avaliação educacional, ativando o intercâmbio entre instituições de ensino e pesquisa. Então a gente sabe, né, o SAEB, ele tem um histórico, ele começou a ser realizado em 1990. Eu vou mostrar alguns pontos importantes, tá? Obviamente que isso aqui não é para ser algo extensivo sobre o histórico do SAEB, mas para vocês terem uma ideia de como foi essa evolução. Ele começou, então, em 1990 a ser aplicado, tá? Com a criação do SAEB, o governo federal passa a conhecer a qualidade da educação básica brasileira. E nesse primeiro ano, ele era feito de maneira amostral. O que significa? Somente algumas escolas públicas selecionadas eram, então, avaliadas pelo SAEB. Em 1995, a gente tem uma mudança bastante importante, que é a mudança de metodologia. Eu vou falar isso para vocês mais para frente, mas já trazendo um pouquinho do que eu vou falar. Em 1995, é adotada uma nova metodologia, que é a teoria de resposta ao item, ou TRI, tá? Essa metodologia, ela tem um embasamento bastante robusto na psicometria, e ela torna possível comparar os resultados das avaliações ao longo do tempo. Essa foi a grande ideia de começar a utilizar essa metodologia. Em 1997, então, começam a se utilizar as matrizes de referência, que eu vou falar para vocês mais para frente também. Tá? Então, para os testes cognitivos da avaliação, passa a ser elaborados a partir de matrizes de referência própria. A análise do desempenho dos alunos foi realizada por meio dos níveis das escalas de proficiência, que é algo muito importante que eu vou falar para vocês. E é importante que em 1997, como está usando essas matrizes e essas escalas de proficiência, ele é tido como ano base que vai ser comparado com todos os outros anos. Eu vou mostrar depois como é calculado a nota padronizada do IDEB e é utilizando como referência o ano de 1997. Agora, dando um salto, né? Em 2005, né, o sistema passa a ser composto por 2 avaliações, então ele é reestruturado. E o que é importante que eu queria destacar aqui para vocês é que na 4ª série, né, o 5º ano do ensino fundamental e no 9º ano do ensino fundamental, o SAEB passa a ser censitário para as escolas públicas. Ou seja, entram todas as escolas que atingem o critério mínimo para entrar no SAEB, certo?
Então, a partir de 2005, começa a ser censitário para anos iniciais e anos finais. Mas ainda não é para a terceira série do ensino médio. Em 2007, eu queria destacar o IDEB, nasce o IDEB, então, com uma chance de fazer essa avaliação que leva em consideração tanto o fluxo escolar quanto o desempenho nas disciplinas de língua portuguesa e matemática, e que é utilizado até hoje. Dando um salto agora também, em 2017, o SAEB torna-se completamente censitário para a terceira série, já era para os anos iniciais e anos finais, e agora para o ensino médio, e para isso para as escolas públicas, e também é aberta a possibilidade de adesão das escolas privadas. Então, em 2017, a gente tem essa configuração, né? Quinto e nono ano, escolas públicas censitário, para as escolas privadas é amostral, e as áreas avaliadas são língua portuguesa e matemática. Para o ensino médio, nas escolas públicas também é censitário, e para as escolas privadas é amostral, mais adesão, ou seja, com as escolas que queiram participar. E também as áreas avaliadas são língua portuguesa e matemática. Então, depois de ter visto esse histórico do SAEB, que é bastante relevante para quem está fazendo avaliação de dados educacionais, a primeira pergunta que a gente tem é o que é avaliado no SAEB? Na realidade, a gente pode pensar no SAEB o que é mensurado, o que a gente tenta medir com o SAEB. E o que a gente tenta medir, que está intimamente relacionado com a teoria de resposta ao item, são traços latentes. Bom, mas o que é um traço latente? Traço latente é algo que a gente não consegue mensurar diretamente, mas eu consigo fazer uma inferência, eu consigo ter uma ideia desse traço latente por meio de questões associadas, um questionário associado. Tá? Então, é um conceito muito típico da psicometria. Tá? Então, seria mais ou menos assim, é muito difícil eu medir a inteligência de uma pessoa de maneira absoluta, mas eu consigo fazer um teste de QI, de coeficiente de inteligência, um teste de socioemocional, e a partir daí eu posso inferir diferentes graus, aí, ou diferentes tipos de inteligência, certo? No SAEB, quais são os traços latentes que estão sendo mensurados, ou estão sendo estimados? São 3. Leitura, capacidade de leitura dos alunos, que seria então através da disciplina de língua portuguesa. A capacidade de resolução de problemas, que estaria relacionada então à disciplina de matemática. E mais recentemente, 2019, para o nono ano, ciências da natureza e ciências humanas. Bom, para fazer a medida desse traço latente, fazer essa inferência desse traço latente, a gente precisa, o que é feito no SAEB, são as famosas matrizes de referência, tá? Que são instrumentos norteadores para a construção dos itens da prova, tá? Então, essas matrizes de referência do SAEB, elas são documentos que orientam a elaboração das avaliações aplicadas pelo sistema. Elas definem, então, as habilidades e competências que os alunos devem ter ou devem desenvolver em cada etapa da educação básica. Então, serve como uma base para a construção da prova SAEB. Aqui eu estou colocando um exemplo, uma matriz de referência, do 5º ano do ensino fundamental, tá? Uma parte só das matrizes, tem muitas outras, tá? Essa é a primeira parte, seria relacionado aos procedimentos de leitura. E a gente vê cada um dos descritores, né? Tem o D1, D3, D4, é o descritor 1, descritor 3, descritor 4. Então, o que se espera que o aluno do 5º ano do ensino fundamental tenha como habilidade em procedimentos de leitura? Começando, localizar informações explícitas em um texto, inferir o sentido de uma palavra ou expressão, inferir uma informação implícita em um texto, identificar o tema de um texto e distinguir um fato da opinião relativa a este fato, certo? Então, para vocês terem uma ideia do que seria uma matriz de referência em língua portuguesa do SAEB. Agora, em matemática, também dando o mesmo exemplo, também para o 5º ano do ensino fundamental, a gente tem aqui, nas habilidades de espaço e forma nessa matriz, quais seriam os descritores, o que se espera que os alunos dessa etapa educacional do 5º ano tenham como habilidade desenvolvida e que vai ser mensurada pelo SAEB. Vamos falar alguns aqui. Primeiro, descritor, identificar a localização de objetos em mapas, croquis e outras representações gráficas. Descritor 3, identificar propriedades comuns e diferença entre figuras bidimensionais pelo número de lados, pelos tipos de ângulo. Então, a gente está vendo aqui um exemplo, não vou passar por tudo isso, eu recomendo que vocês acessem o site do INEP, digitem lá matrizes do SAEB
e vocês podem ver todos os descritores, todas as habilidades que espera-se que os alunos tenham em cada etapa educacional. Bom, a partir dessas matrizes, são elaboradas, então, as questões, os itens das questões que vão ser colocados nas avaliações, e o SAEB, então, ele tem uma escala de acordo com o nível de proficiência estimado, de acordo com o traço latente que a gente está querendo estimar, certo? Então, essa escala para cada traço latente, né? Leitura, resolução de problemas, os principais, ela varia de 0 a 500, certo? E eles estão divididos, a escala, em diferentes níveis, vai do nível 0 até o nível 9, sendo divididos em 25 pontos em cada escala. O que é muito interessante disso é porque essa escala, como ela está associada a essas matrizes de construtos e habilidades, ela permite, então, analisar e traduzir os resultados dessa escala, os resultados dessa avaliação, em termos de competências e habilidades específicas dos alunos. Então, assim, os professores, os educadores pedagógicos, os pedagogos, eles podem usar essas informações para desenvolver práticas pedagógicas e intervenções educacionais específicas. Aqui estou mostrando um exemplo também da escala de proficiência, tá? Aqui eu só estou mostrando os 3 primeiros níveis, mas a gente tem até o nível 9, aqui em matemática, né? Então vamos pôr no nível 1. Fala que no nível 1, que seria igual a 125 e menor que 150 pontos nessa escala, né? Os estudantes são capazes de determinar a área de figuras desenhadas em malhas quadriculadas por meio de contagem. Uma das habilidades aí, como eu disse, recomendo vocês olharem os outros níveis e verem todos as habilidades que se tem, espera-se ter em cada um desses níveis. Bom, o que é interessante com isso? Como a gente tem além de ter a média, né, da prova SAEB de uma escola, o que a gente tem também é a porcentagem, a gente pode calcular isso através dos dados do INEP, a porcentagem de alunos que está em cada um desses níveis da escala SAEB, tá? Aqui no caso eu estou mostrando um relatório que a própria cátedra fez em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de Jundiaí, e a gente analisou os anos de 2019 e 2021, 2019 está em amarelo, 2021 está em azul, e a gente está mostrando a porcentagem, cada barra dessa mostra a porcentagem de alunos que está em cada um desses níveis, dessa escala do SAEB. A gente observa que tem uma grande concentração ali em Jundiaí, especificamente, né, no nível 5, no nível 6, um pouco no nível 4, tá? E uma concentração baixa no nível 0, 1, 2 e 3, tá? O que é interessante é que a partir do nível 4, para língua portuguesa, é considerado o aprendizado adequado, tá? Abaixo disso é um aprendizado insuficiente. Então a gente consegue saber qual a porcentagem dos alunos que estão do nível 3, nível 2, nível 1, nível 0, que são alunos que precisam ser trabalhados, que eles não conseguiram atingir um aprendizado adequado. E esse construto, né, da aprendizado adequado, a porcentagem de alunos com aprendizado adequado é muito utilizado, né? Então aqui, também extraído do site QEDU, a gente consegue ver isso para os anos iniciais, Brasil todo, escolas públicas, tá? A porcentagem de alunos com aprendizado adequado em cada ano nos anos iniciais, tá? No 5º ano. Então a gente observa que em português, 2017, 2019, 2021, fica ali em 50%. Caiu um pouco em 2021 por causa da pandemia, né? Mas antes estava próximo de 57% e caiu para 51% dos alunos com aprendizado adequado em língua portuguesa. Ou seja, mais ou menos metade dos alunos. Em matemática, a gente já vê que isso cai, né? Em 2021 chega a 37%, tem uma queda muito grande, de 10% de 2019 para 2021. O que é mais alarmante é que eu vou mostrar para vocês agora. Esse é a porcentagem de alunos com aprendizado adequado do ensino médio, ou seja, o 3º ano do ensino médio. Vocês podem ver que para português tem uma queda considerável, 20% desses alunos não têm um aprendizado adequado, mas para matemática isso é gritante, né? Apenas 5% dos alunos têm uma formação adequada em matemática saindo do 3º ano do ensino médio. Como eu falei para vocês, a gente tem as matrizes de referência do SAEB, as escalas que estão baseadas nessas matrizes e permitem essa interpretação pedagógica, mas como é medido? Como são feitas essas questões do SAEB? Para isso eu vou falar de 2 tipos de teorias dos testes. Como eu já disse, o TRI, ou a teoria de resposta ao item,
e a teoria clássica dos testes. Eu vou falar, obviamente, isso aqui de uma maneira muito mais rápida, sucinta, que é só para vocês terem uma ideia, mas para quem se interessar, tem um material muito rico, muito importante sobre as diferenças dessas metodologias de avaliação. A teoria clássica dos testes, ela é basicamente aqueles testes que nós fizemos a vida inteira na sala de aula. Então, são 10, 12, 15 perguntas, e eu simplesmente contado o percentual de acerto dos itens, e são 10 questões, eu acertei 7, eu acertei 70% da prova. O foco é no todo, na prova toda, e não nas questões específicas. Por outro lado, na teoria de resposta ao item, o foco é em cada item separado. E eu vou descrever o porquê. A probabilidade de acerto de um item, ela depende do nível de domínio do aluno em um determinado assunto. Então, se um aluno acerta uma questão fácil e erra uma muito difícil, isso é esperado. Agora, se ele acerta uma fácil, mas erra uma que não é tão difícil assim, uma média, isso não é tão esperado. Então, a nossa nota pode ser impactada negativamente. Vamos ver um pouco mais de detalhe. Aqui eu estou pegando essa imagem aqui para mostrar. Isso aqui é para a nota do Enem, tá? Mas é a mesma metodologia, tanto utilizada no Enem quanto no SAEB, né? A metodologia da TRI, a teoria de resposta ao item. E estou mostrando dois alunos hipotéticos aqui, né? Um do lado esquerdo, que teve uma nota do Enem de 518, e uma de 384. Se a gente fosse ler pela teoria clássica, a gente teria que ambos os alunos, né, os dois alunos, acertaram 7 questões. Então, eles deveriam ter uma nota parecida. Mas como está sendo aplicado o TRI, a nota é diferente. Por quê? Vamos ver. O aluno da esquerda, ele acertou principalmente as questões mais fáceis, tá? Estou mostrando aqui nessa escala azul, a questão mais fácil embaixo, as mais difíceis em cima. Então, ele acertou quase todas as fáceis e acertou uma mais difícil. O aluno da direita acertou boa parte das difíceis, e errou quase todas as fáceis. Isso não é esperado, porque se o aluno tem uma proficiência, ele deveria acertar as fáceis e acertar as difíceis, ou acertar menos as difíceis. Mas se ele está acertando as difíceis, é esperado que ele acerte as fáceis. Então é possível que ele não tenha um completo domínio desses traços latentes que estão sendo medidos. Ele pode ter acertado por chute, por exemplo. Então, vocês podem observar que esse aluno tem uma nota inferior. Como isso é modelado? Tá? Isso é um modelo estatístico muito utilizado, muito estudado, tem muito artigo científico atrás disso, tem muito respaldo. Ele é basicamente uma função, como eu estou mostrando para vocês nesse gráfico, onde no eixo X eu tenho o meu θ, que seria o traço latente que eu quero medir, ou seja, por exemplo, a proficiência em língua portuguesa, e no eixo Y a probabilidade de resposta correta de uma determinada questão, certo? Então, quanto mais proficiente, maior a probabilidade de acertar. E quanto menos proficiente, menor a probabilidade. Só que eu consigo calibrar esses itens com 3 parâmetros, tá? A discriminação, ou seja, o quanto que essa minha função pode virar um degrau e discriminar bastante quem tem uma proficiência boa de quem não tem. A dificuldade, que é basicamente mudar no eixo X essa curva. Então, se ela é mais fácil, ela vai mais para a esquerda, é mais fácil de acertar. E quanto mais difícil, fica mais para a direita, tem que ter uma proficiência maior para acertar. Tá? E um outro parâmetro, o parâmetro C, é a possibilidade de acerto ao acaso. Ou seja, se eu chutar qualquer letra, qual a possibilidade de eu acertar? E, obviamente, o que eu estou tentando fazer é uma inferência sobre o traço latente, ou seja, sobre a proficiência do aluno, ou em língua portuguesa, ou em matemática. Então, a gente pode pensar que em modelar essa função característica do item, né, essa curva característica do item, usando alguns parâmetros. Então, normalmente se usam 3 parâmetros aqui. É uma possibilidade. Tem outras possibilidades, mas essa é a mais comum. Você tem esse parâmetro C, que controla aqui essa probabilidade do chute. Tem esse parâmetro B, né, que mede, de certa maneira, a dificuldade da questão. Então, vamos olhar nesse caso aqui. Né, essa questão é difícil, porque só quem tem o θ, né, o conhecimento maior do que 1.5 aqui, vai ter uma chance alta de acertar, né? É exatamente esse ponto aqui, esse ponto de inflexão da curva. Já se eu colocar o parâmetro B aqui, o que acontece? Essa questão é fácil, porque
mesmo quem tem um conhecimento aqui, né, nessa faixa de -12 a -1,5, vai ter uma chance alta de acertar. Então, esse segundo parâmetro B mede a facilidade ou a dificuldade da questão. Eu até estou mudando de cor aqui. Né? Vermelho é a questão difícil, verde é a questão fácil. E a gente tem ainda um terceiro parâmetro, que é o A, que mede a inclinação, né, dessa curva aqui no ponto de inflexão. Isso, de certa maneira, mede a capacidade discriminatória da questão. Né? Ou seja, uma questão que tem uma inclinação muito íngreme, ela separa bem aqueles que sabem e os que não sabem. Né? Já uma inclinação um pouco mais leve, como essa de cá, né? Você tem toda uma gradação aqui que alguns acertam, outros erram, então ela não discrimina bem, não separa bem. Além da prova e dos questionários, né, da prova dos testes do SAEB, é também realizado um questionário contextual, tá? Onde os alunos, professores, o diretor da escola, eles respondem esse questionário, onde tem perguntas específicas sobre eles, sobre o ensino e sobre a escola. Esses questionários são importantes porque eles servem como instrumentos de coleta de informação sobre aspectos da vida escolar, do nível socioeconômico, que é extremamente relevante, como a gente vai ver nas próximas aulas, e do capital social e cultural dos alunos. Bom, então, nesta aula, nós vimos sobre o censo escolar, os principais indicadores educacionais e sobre os microdados do censo escolar, que eu convido vocês a darem uma olhada nessas matrizes e nessas planilhas, a prova SAEB, as matrizes de proficiência e as escalas, os diferentes níveis envolvidos na escala da prova SAEB. Então, até a próxima, pessoal!